Senhor, muito obrigado pelo momento que estamos esta noite em Tua casa. Obrigado, Senhor, porque temos a felicidade de, na Tua presença, compartilhar aquilo que esta noite deve ser compartilhado. Abençoa meu irmão, abençoa a minha irmã, que para esta casa se dirigem, ó Deus, livrando-os de todo mal. Também, Senhor, abençoa todos nós que aqui já chegamos e que estamos na dispensação do Teu Espírito. Muito obrigado, ó Deus, por mais um dia. Muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. É o que nós pedimos e gratos te louvamos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Sejam todos bem-vindos, esta noite à casa do Senhor, nesse momento tão gostoso de ensino, de crescimento e de devoção a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos que acompanharão também dos seus lares, sejam bem-vindos a esta live e que o Senhor essa noite possa falar ao meu coração e falar ao teu coração. Como nós tínhamos combinado, hoje à noite nós vamos dar continuidade à lição do nosso querido, da nossa querida revista, E nós estamos estudando um assunto que é deveras importantíssimo, meu irmão, importantíssimo. Que assunto é esse? A questão dos sacrifícios. Ou seja, por intermédio dos sacrifícios, Deus resolveu se revelar a nós de uma forma muito maravilhosa, muito benigna, nós poderíamos dizer assim, porque os sacrifícios significaram para mim e para você aquele mecanismo espiritual utilizado por Deus para que pudéssemos alcançar misericórdia. Alcançar misericórdia. Sejamos francos, Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que o primeiro homem peca, e em razão dele o pecado entra no mundo inteiro, você verifica que o amor de Deus é muito grande. Quando ele ali no jardim do Éden, ele, ao invés de executar imediatamente sua sentença, ele dá ao homem oportunidades para que o homem pudesse, mesmo diante da adversidade do pecado, porque o pecado traz consequências muito severas. Mesmo diante da adversidade do pecado, o homem ter uma solução, mesmo que provisória, até que se chegasse à solução definitiva. Definitiva. E hoje nós vamos continuando a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos trabalhar com o estudo de número 5. Pegue então sua revista, seja ela física, seja ela online, e abra a partir da página 30. Abra a partir da página 30 e vamos juntos compartilhar esta noite a palavra do Senhor com todo o conhecimento que Ele tem a nós. E após, estaremos de joelhos buscando ao Senhor e a sua ampla misericórdia, A sua misericórdia. Muito bem, o estudo número 5, o pastor Arnaud fez questão de denominar Ele chamou. Ele chamou. E à luz da página 31, você pode ver aí, o texto áureo é Levítico, capítulo 1, versículo 1, que na Almeida, revista e atualizada, diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. E aí vem o tema, ele chamou. Muito bem, o que o pastor Arnaud quis com esta lição? Pastor Arnaud quis, através dessa lição, chamar a nossa atenção para o livro de Levítico, E aí eu quero compartilhar com você algo que
talvez você já conheça, talvez você não conheça. Se conhecer, você vai revisar comigo. Se não conhecer, então você vai literalmente aprender. Quando você tem no Pentateuco, os 5 primeiros escritos de Deus a toda a população e a toda a humanidade, você tem no mundo hebraico um nome diferente destes livros do nome que nós temos aqui no mundo ocidental, né? Quando você olha, por exemplo, para Gênesis, abra em Gênesis capítulo 1, tá bom? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, de forma bem direta e objetiva, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, olha que interessante. Como que é o nome do livro de Gênesis no mundo oriental, ou seja, na Torá, ou seja, na própria Bíblia judaica? Não é Gênesis. Gênesis é o título que esse livro passou a ter quando nós, ocidentais, pegamos ali a Bíblia e fizemos a tradução. Porque em hebraico, os 5 primeiros livros, eles têm o nome, literalmente, da primeira palavra que o livro começa. Então, Gênesis tem o nome de princípio. Na Bíblia hebraica, o nome dele é Bereshit, ou seja, princípio. Quando você vai para Êxodo, vamos lá para Êxodo, pegue por gentileza, Êxodo, capítulo 1, tá bom? Êxodo, capítulo 1. Você tem, obviamente, o nome Êxodo vindo da tradução da Torá, da Bíblia, para o mundo ocidental. Êxodo, lá no original mesmo, não tem o nome Êxodo. O nome é sempre a primeira expressão que aqui está. Então, estes são os nomes. Olha que interessante, Levítico não é diferente. Quando você pega o 3º livro da Bíblia, que é Levítico, você pode ver que a primeira oração que você encontra é: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação do deserto. Levítico é o nome dado pelo tradutor ocidental para este livro. Porque o livro tem o nome na Torá de e chamou. E chamou. Olha que interessante. Levítico capítulo 1, versículo 1. Tá bom? E chamou. E assim por diante. Quando você pega Números, no original hebraico, não tem o nome de Números. Tem o nome no deserto. O original é exatamente isso. Pastor, isso acontece com todos os livros do Velho Testamento? Não. Isso acontece com os 5 primeiros livros. Tá bom? Então, Badmar, né? Ou seja, Dadmar, ou seja, no deserto. Agora, é óbvio que os tradutores da palavra de Deus para o Ocidente, eles literalmente colocaram nomes, muitas vezes diferentes, nomes que indicavam literalmente o quê? Aquela noção teológica que se tinha daquele livro em razão do nascimento de Cristo. É, inclusive, muito interessante o fato de que o Velho Testamento judaico termina com crônicas. Ele tem todos os livros que nós temos. Mas ele termina com crônicas, o livro de crônicas.
O nosso não. O nosso que tem o mesmo número de livros, pelo menos o conteúdo, o número é um pouquinho diferente, mas o mesmo conteúdo deles, porque quando Cristo veio, nós pegamos todo o Velho Testamento e também consideramos Escritura Sagrada. E aí o Espírito Santo foi instruindo os discípulos de Cristo a escrever ou escritura do Novo Testamento. E é interessante que nós já não terminamos o Velho Testamento com Crônicas. A gente termina o Velho Testamento com Malaquias. Por quê? Porque é uma escolha teológica. Malaquias aponta Cristo, e Cristo veio. Crônicas, interessante, que termina apontando ao fato de que um dia viria o Messias, um dia eles teriam de volta toda a terra, como eles não acreditam em Cristo. A divisão do Velho Testamento deles é diferente da nossa, tá bom? Mas os livros são absolutamente idênticos em matéria de conteúdo. Uma outra ocasião a gente aprofunda essa noção, que é muito interessante. É muito interessante. Então, quando o pastor Arnaud pega e faz uma lição inteira e coloca o nome Ele Chamou, ele tão somente colocou o nome hebraico do livro de Levítico. A gente chama de Levítico, e lá eles têm o nome hebraico para o livro, Ele Chamou, Deus chamou. Muito bem. Então, quer dizer que a lição número 5 vai ser sobre o livro de Levítico. Tá, mas o que isso tem a ver com toda a sequência que nós estamos estudando? Bem, a lição número 5 é a última lição que nós diríamos, entre aspas, lição introdutória. Porque a partir da lição 6, que cada sacrifício, cada oferta é literalmente estudada, e ao ser estudada cada oferta, elas apontam de forma, mas assim, irretocável para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, do estudo de todas as ofertas, a gente tem a certeza de que, literalmente, aquele homem que viveu na Galileia, nasceu em Belém e morreu em Jerusalém, era realmente o Messias. E que ele é o caminho, a verdade e a vida. E é muito interessante esta lição número 5, por quê? Por uma razão simples. Se você parar e pensar, o que é um livro de Levítico? Ou seja, o que é o livro do Ele Chamou? E para que existe um livro como esse? Meu amado irmão, você sabe perfeitamente que a vida, ela se faz de duas grandes formas. A gente existe junto por dois motivos. Ou em razão da força, ou em razão de acordos de vontade. Você e eu, nós, graças a Deus, existimos em um tempo em que a gente tenta evitar de toda maneira o uso da força. Para que você tenha uma noção, inclusive quem tem direito e usa a força para alcançar os seus direitos, pode vir a responder, inclusive, por um crime chamado exercício arbitrário das próprias, o quê? Razões. Então, se eu estou trabalhando para alguém, e esse alguém passa o primeiro mês, passa o segundo mês e não me paga, eu não posso ir simplesmente no caixa, pegar o dinheiro que eu acho que é meu e ir para casa. Não é possível isso. Eu não posso resolver as coisas na rua, quando estou nervoso, na base da pancadaria, me utilizando da força física e simplesmente imprimindo minha vontade em desfavor de alguém que tem uma força física menor que a minha. Olha que interessante. A vida hoje é uma vida maravilhosa, em que nós vivemos num tal Estado democrático de direito, e que a
própria lei maior, chamada Constituição, diz, no seu artigo 2º, que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de uma lei. Então, viver no Brasil é exatamente o seguinte: eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, exceto quando a lei me proíbe. Se a lei não me proibir, eu vivo e eu faço aquilo que eu desejar. Só que, se de repente, fazendo aquilo que eu desejar, eu passo do ponto, eu abuso do direito que eu tenho, mesmo fazendo o que eu posso fazer, eu respondo pelos abusos que cometi. Eu respondo pelos abusos que cometi. Então, por exemplo, alguém está devendo para outrem. Ok, está devendo? Você tem o direito de ligar e dizer: meu irmão, vai pagar quando, maluco? Cadê o dinheiro? Você está cobrando uma dívida, mas você não pode pegar um carro de som e simplesmente passar na rua dele e ficar o dia inteiro. Fulano, você está me devendo. Vai pagar quando, maluco? Mas eu não estou cobrando uma dívida. Tá, mas está cobrando da forma errada. Está excedendo os seus direitos. Vamos ser francos. Não é maravilhoso viver num momento como esse? Vamos lá. As mulheres que aqui estão têm o direito de simplesmente olhar para um gracejo masculino e dizer: meu amigo, fica na sua, que eu não fui com a sua cara. Esposas têm o direito de olhar para maridos e dizerem: amor, desculpe, mas hoje eu estou com dor de cabeça. Me perdoe. Vamos ser francos, é o melhor dos mundos os tempos que estamos vivendo. Temos direitos garantidos, temos a possibilidade de exercer nossos direitos. Quando temos problemas e litígios, podemos resolver nossos litígios de forma amigável ou ir para o Poder Judiciário. Lá vamos encontrar um magistrado que vai nos ouvir, vai ouvir a outra parte e vai dizer quem tem razão. E mesmo dizendo quem tem razão, se a gente não gostar, ainda cabe recurso. É o mundo literalmente maravilhoso de Bob, não é verdade? É um mundo de contos de fadas. Mas é exatamente o que nós vivemos. Só que, na época em que Levítico foi escrito, você não tinha isso. Você tinha um mundo absolutamente dominado pela força. O direito era o direito não de respeito ao próximo. O direito era o direito de apreensão. Então, se eu tenho poder físico maior do que o meu vizinho, e eu desejo a esposa do meu vizinho, é fácil. Eu vou, mato o meu vizinho e pego a esposa dele. Olha que loucura o mundo que se vivia nessa época. Presta atenção, olha que loucura. Você se lembra de Abraão, que pediu para Rebeca dizer que era irmã dele? Abraão prefere mentir, ou Rebeca não, é que aconteceu com Rebeca também, né? Tal pai, tal filho. Sara, Abraão prefere mentir a morrer. Porque Abraão sabia, olha que interessante, Abraão sabia que ninguém tocaria na sua esposa sabendo que ela era casada. Mas tinha um jeito de pegar a mulher de Abraão. Matando quem? Abraão. Olha, que extremo. Você respeitava o casamento do outro, mas porque queria a mulher do outro, você matava o outro para ficar com a mulher dele. Está vendo que loucura? É a insanidade ao máximo. A insanidade ao máximo. Então você vivia num momento em que
direitos não existiam. Os raros direitos existentes eram destinados aos mais fortes, e aquele que não detinha força procurava o economos, ou seja, o dinheiro, para contratar e colocar ao seu lado quem força tinha. Daí a expressão mercenário, porque o primeiro grande homem a se vender por dinheiro foi um grego chamado Mercenas, e ele era tão forte que era considerado na Grécia entre aspas, o Sansão da Grécia. Então, em razão da força dele, quem tinha muito dinheiro, contratava mercenas para defender diante daqueles que ele não tinha capacidade de autodefesa. Escute, pegue isso e multiplique por algo que é absolutamente terrível, que é a perca, a absoluta falta de caminhos espirituais. Ou seja, você está numa sociedade dominada pela força, dominada pela violência, dominada pela maldade, e uma sociedade onde os deuses se multiplicam como um mecanismo satânico de simplesmente pegar a população e escravizar cada vez mais, separando do verdadeiro Deus. Então você tem o caos político e você tem o caos o quê? Religioso. Junte isso. E você verá o nascer dos primeiros grandes impérios. Os primeiros grandes impérios nascem em razão disso, de homens que conseguem trazer para si toda a força e trazer para si toda a religião, colocando-se, obviamente, como líder, tanto político, militar, quanto religioso. Daí Faraó no Egito. Daí Nabucodonosor na Mesopotâmia. Daí os primeiros grandes impérios mundiais. E as primeiras grandes forças mundiais. Muito bem. Então você tem um povo que quando é liberto do Egito, sai literalmente do Egito com essas duas noções na cabeça. De que o mais forte sempre tinha mais, e de que em matéria religiosa se acalmavam deuses como era possível. Muito bem, o que Deus faz? Deus simplesmente, Ele olha para esse povo e Ele diz, vou usar esse povo como um mecanismo para atrair outros povos para mim. E Deus reensina esse povo a viver em comunidade, e Deus reensina esse povo a viver em santidade. O que é o livro de Levítico, irmãos? O livro de Levítico nada mais é do que um conjunto de normas que Deus dá a Israel, para que Israel soubesse como viver em coletividade e sociedade, e para que Israel soubesse como viver em santidade. Porque Deus queria organizar Israel para que Israel soubesse viver em coletividade. Por uma razão simples. Deus queria mostrar a todos os outros povos que existiam na época, que se tinha um povo que sabia viver um ao lado do outro. Tanto é que se você pegar qualquer norma do livro de Levítico e comparar com as normas jurídicas da época, onde se tem como grande código, o Código de Hammurabi, você vê que as normas
judaicas são muito mais evoluídas. Nas normas judaicas, se olhava para a mulher e se dizia, olha, quando ela estiver nos 7 dias de sua impureza, não é para homem nenhum chegar perto dela. Respeite e deixe ela longe. E para o israelita não ter ideias terríveis como os outros povos tinham, se dizia, ela é imunda. Porque nos outros povos, irmãos, quando a pobre da mulher estava no seu período de ciclo menstrual, os homens simplesmente olhavam e diziam, ué, mas é por isso que nós vamos deixar de ter felicidade? E exigiam das pobres, adivinha o quê? Sexo anal. Você pode imaginar, minha querida irmã, você arrebentada e destruída, com dor em tudo que é canto do corpo, e a peça rara indo olhar e dizer, estou te desejando. Mas, meu amor, eu estou no costume das mulheres, não tem problema. Você me serve de outra forma. Você já imaginou isso? Pois isso era a realidade com as mulheres dos outros povos. Com as judias, que na época não eram judias, eram hebreias. Nem hebreias eram ainda, né? Ela só dizia assim, estou no ciclo. Alguns povos respeitavam. Você se lembra, por exemplo, quando Raquel rouba os ídolos da casa do pai? Ótimo. Era uma população que respeitava as mulheres. Ela mente, ela diz, estou no ciclo menstrual. Ele nem olha, nem vai ver o que está por debaixo ali da roupa dela. E ela consegue escapar. Mas outros povos não, irmãos. Outros povos não. Gente, é o auge da dignidade da pessoa. Tem gente que olha Levítico e diz assim, meu Deus, mas que Deus preconceituoso, chamando a mulher de impura. Gente, você tem que entender que o Deus escrevia e falava na linguagem da época, ou então o doido do sexualmente ativo, aquele que precisa de sexo todo dia, o maluco, ele ia simplesmente arrebentar da esposa dele as outras. Então, por isso que Deus disse, é imunda. Então, já para criar asco, para a pobre da menina ter tranquilidade. Escute, olha que interessante. Você, quando pega o livro de Levítico, eu quero que você entenda isso, que você pega as normas de convivência, não só familiares, mas as normas de convivência social. Social. Vamos lá. Está ótimo, muitas delas são idênticas aos povos evoluídos da época. Arrebentou o olho do teu irmão? Vai embora o teu olho. Arrebentou o dente? Vai embora o teu dente. Porque isso era reparação civil da mais justa possível. Pelo amor de Deus, pastor, como é que isso é reparação civil justa? Como é? Meu irmão, se você deixasse que o ofendido, ao ter um olho furado, ele praticasse a vingança privada, que era normal naquela época, ele não ia furar só o olho do outro. Ele ia passar por cima do outro. Para você ter uma ideia, então, quando a Bíblia diz assim, olho por olho, dente por dente, querida Ruth, ela está dizendo assim, não passa dos limites.
Isso na época era impensável. Para a maioria dos povos, impensável. Vamos lá. Hoje, eu estou falando hoje, onde os direitos existem, juiz existe, oficial de justiça existe, cadeia, papai que não paga alimentos existe. Sério, está cheio de homem que vai na delegacia, porque brigou por causa de um carro e fica preso. Por quê? Porque tem mandado de prisão, estão procurando, porque o indivíduo não paga alimentos. Está entendendo? Não, direto. Escute. Olha que interessante. Tem mulher que sofre tanto na mão de um marido cruel, que se você permitisse ela fazer o processo de execução de alimentos desse marido, ela certamente contrataria uns 5 senhores fortes, fisicamente, para, em primeiro lugar, amarrá-lo. Depois, bater nele de cima a baixo. Depois, tirar todo o dinheiro do caixa. Isso eu ouvi. Eu estava atendendo uma senhora no lugar onde eu trabalho, eu ouvi. Ela disse, o meu desejo é esse. E depois de tirar todo o dinheiro, deixar ele amarrado, voltar mais 2 dias e dar mais uma surra nele. Teve uma outra senhora que ela chegou no local aonde eu trabalhava, e ela disse assim, meu filho, vê aí se fulano já pagou. Aí eu disse, notícia boa para a senhora, ele veio e pagou. Irmãos e irmãs, a cara de ódio dela e de decepção foi enorme. Aí eu disse, a senhora não está feliz? Ela disse, não, eu queria ele preso. Eu não queria ele pagando, eu queria ele preso. Você está entendendo? A gente está falando no século 21. E o sentimento de ódio, de vingança é enorme. Quando você pega o livro de Levítico, 1440 e poucos anos antes de Cristo, você já tem essa noção divina de como é que você vai viver com o seu próximo. E olha que Deus era tão fantástico. Por exemplo, o direito das sucessões. Só quem podia suceder eram os homens. Por que mulher não podia suceder? Olha aí, olha que maldade, olha que machismo, olha que... Calma, peraí. A sucessão estava ligada à terra. E a terra estava ligada à proteção da terra. E mulher não tinha capacidade física para proteger a terra. Por isso que você sucedia com homens. E eu mostrei, há umas 2 semanas atrás, para um amigo, que disse que a Bíblia era machista. Eu provei para ele que não há livro nenhum na humanidade, na antiguidade, que dê tanto privilégio para a mulher. Meus irmãos em Cristo, ainda bem que Jesus veio, porque senão nós estaríamos em maus lençóis. Não é brincadeira, não. Que bom que Jesus veio, porque se a gente vivesse no Velho Testamento, meu amado irmão, eu ia te ensinar umas coisas que nos deixariam completamente revoltados. E eu ainda ia ter que dizer para você, se subordine, que é a palavra de Deus. Graças a Deus o Senhor veio. E nos tirou de alguns problemas muito sérios, que nós vamos ver depois lá nos livros proféticos. Mas deixa isso para depois, voltando aqui para a matéria. Olha que fantástico, irmãos. Irmãos, é incrível como em todos os detalhes, a mulher que estava no meio de Israel, se você pega e compara com as outras mulheres, ela era tratada numa posição superior a princesas da Síria, da Babilônia. Tem direitos femininos aqui que nem na Síria a mulher tinha. E o interessante, quando Zelofiade morreu,
ele tinha 5 filhas. 5. Ele não gerou um único homem. E essas meninas foram para Moisés dizendo, a gente está entrando na terra, a gente quer o nosso pedaço de terra, e o pior, papai morreu. Uai, por que Zelofiate morreu, pastor? Porque ele estava no meio daquela geração que não acreditou. Ia morrer no deserto. Morreu no deserto. Agora, as filhas que ele disse que ia ser presa, é que viveram e que entraram na terra. Não pegaram uma arma e tiveram um lote de terra equivalente a 5 porções. Porque Deus é tão justo que até em dificuldades hermenêuticas da lei, Deus dizia, elas têm razão, dá terra para elas. E elas possuíram a terra. Olha para mim. Onde é que você vai achar, em textos da antiguidade, uma legislação tão avançada, fazendo aquele povo um viver do lado do outro de forma fantástica? Você não acha? Então, quando Deus traz o livro de Levítico, Ele quer que todos os outros povos olhem para Israel e admirem Israel. Fiquem encantados com Israel, vendo tudo o que está acontecendo ali, fiquem simplesmente fascinados. Você sabe o que é você, por causa da colheita, que deu errado, ter que se vender para o seu outro irmão israelita como escravo, e aí depois de um período que não era tão grande de tempo, simplesmente o seu irmão ter que devolver para você a liberdade com os seus bens? Gente, onde é que tinha isso no mundo? Se não no arraial do povo que gozava da misericórdia de quem? De Deus. Agora escute. O mais bonito de Levítico não era somente ensinando aquele povo a viver junto. O mais bonito de Levítico era, Deus também trouxe um livro inteiro para que a humanidade aprendesse como é que se vivia diante dele. Porque ele, como Deus Santo, exigiria do povo aonde ele ia habitar santidade. Como Deus justo, exigiria do povo que ia habitar justiça. Como Deus amoroso, exigiria do povo que ia habitar amor. Como Deus perdoador exigiria do povo onde ia habitar perdão. Gente, quando a gente entende na profundidade o livro de Levítico, a gente está vendo lá na frente Mateus, Marcos, Lucas e João. É incrível, mas é verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João é uma versão atualizada de Levítico, porque o mesmo Deus que ensinou esse povo no Antigo Testamento a viver, ele agora desce, toma forma humana e ensina o seu novo povo também a o quê? A viver. Pegue depois cada um dos 5 grandes sermões que você tem em Mateus. Por que você tem 5 grandes sermões em Mateus? Porque com esses 5 sermões, Jesus simplesmente atualiza Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Pegue cada um desses 5 sermões e veja se eles não se encaixam de forma formidável em Levítico. Pegue depois Paulo, pegue João, pegue Tiago. E veja se Paulo, João, Tiago não são atualizações numa versão 5.0 de Levítico. É fantástico o Novo Testamento. Isso nos mostra que a palavra de Deus não muda. Agora, o último ponto que quero falar esta noite sobre Levítico é:
Escute. Você conhece alguém superior tratar um inferior com igualdade? Você conhece? Já ouviu falar? De alguém que está num nível muito superior, tratar alguém que está num nível muito inferior com igualdade. Agora, piorando um pouquinho a situação, você conhece alguém que está num ponto extremamente superior, tratar com igualdade alguém que está num nível inferior e que lhe deve muito. Eu só conheço um. Jesus. Ninguém mais. Todos os reis antigos, quando conquistavam povos, eles faziam tratados de suzerania, vassalagem. E os reis maiores nem diziam aos reis menores e combinavam com os reis menores aspectos dos tratados. Eles simplesmente impunham sua vontade. Por quê? Porque os interesses do maior sempre estiveram em primeiro lugar. Quando você olha para Levítico, você vê literalmente um Deus que diz assim: eu estou impondo normas, mas são normas para que vocês possam viver o melhor possível entre vocês e para que vocês gozem da minha presença no meio de vocês. Ou seja, é um Deus que desce e que simplesmente pega um povo que sai do Egito e tem mentalidade de escravo e agora vai ser uma nação e precisa aprender a viver um do lado do outro e traz para esse povo a mais moderna, a mais profícua, a mais fantástica legislação do seu tempo. E ainda diz: não vou deixar vocês, porque amo vocês, quero estar no meio de vocês, e ainda estou dando as normas pelas quais vocês não me afastam da presença de vocês. Onde é que tem isso? Me diga onde é que tem isso. Abra comigo, por gentileza. Daí porque o querido pastor Arnaud, e aí em casa você vai ler toda essa lição número 5. Daí porque o pastor Arnaud, ele coloca de forma muito brilhante, mas muito brilhante, todos esses pontos que eu acabei de mencionar para você. Não deu para ensinar, em 40 minutos não dá para ensinar absolutamente nada. Agora, e aí, em casa, meu amado irmão, você vai conseguir começar a ver isto. E leia essa lição. E agora, para que possamos finalizar, abra no Salmo 8. Salmo de número 8. Leia comigo, por gentileza. Ele diz assim: ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca de crianças e daqueles que mamam, tu suscitas força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e o vingativo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes,
que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. E o filho do homem, para que o visites. Contudo, menor o fizestes do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Tu destes a ele domínio sobre as obras da tua mão, e tudo pusestes debaixo de seus pés, todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Mesmo após o pecado, há um liame muito sério entre a humanidade e Deus. E depois que as coisas se degeneraram de tal forma que Deus não tinha mais uma linhagem própria dele na terra, e que ele recomeça tudo com o dilúvio, e mesmo após o dilúvio, o homem simplesmente se perde de tal forma a querer um outro portal para chegar aos céus. Ou você pensa que a Torre de Babel foi o quê? A Torre de Babel foi a construção máxima do homem que quer chegar aos céus, não por intermédio da revelação que Deus deu na época. E aí Deus simplesmente diz: eu vou resgatar a humanidade por intermédio de um povo que eu vou escolher. Esse povo vai passar por uma escravidão, mas eu vou retirar esse povo da escravidão. Eu vou ensinar esse povo a viver, e eu vou ensinar esse povo a estar na minha presença. Daí é que vem o livro de quê? Levítico. Levítico era para Israel saber viver. E para Israel saber como se portar diante da presença de Deus. Israel viveu? Não. Israel se perdeu em absoluto, mesmo tendo tudo. E aí Deus não tinha outra coisa a fazer, senão enviar seu próprio filho, para que um novo povo surgisse, que aprendesse a viver, e que aprendesse a estar na presença dele. Você sabe por que eu e você existimos? Para a humanidade ver como é que marido trata a mulher. Como é que pais tratam filhos. Como a vida deve ser. Eu e você existimos para que a humanidade entenda como a existência deve ser. E para que a humanidade entenda o que é Deus, o que é servir a Ele, o que é estar na presença dEle, o que é levar o nome dEle, e por intermédio de nós levarmos a humanidade a Cristo, que Ele sim faz tudo. Pastor, então Deus errou de novo, porque quando pegou Israel já deu problema. Tudo bem que trazendo Cristo, consertou tudo. Mas Deus estava sem juízo quando olhou para mim e para o senhor, pastor. Porque vamos ser francos, olhando para a minha vida e para a sua é impossível.
eu quero te lembrar algo. Graças a Deus, o que é impossível para o homem, é possível o quê? Nada há impossível para ele. E graças a Deus que quem faz tudo isso, nos ensinando a viver, e fazendo de nós exemplos, tanto na convivência, quanto na espiritualidade, é um Deus chamado Espírito Santo. E eu te lembro que como Deus, Ele é onipotente. Lembre-se que aquele que começou a boa, o quê? Vai o quê? Acabou. Então louvado seja o nome dele. Hoje nós temos Levítico para a nossa vida, 5.0. Nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas, nós temos João, nós temos Romanos, Atos, 1 e 2 Coríntios. Nós temos Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Nós temos Tito, Tiago, Timóteo, Filemão, e temos a grande esperança, a última voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a última das suas revelações, o Apocalipse. Então vamos ser francos, vamos viver, porque se Deus investiu alto em Israel, em nós, Ele investiu muito mais alto. Que o Senhor olhe para mim, para você, e aprove a nossa vida. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome por todas as coisas. Ó Senhor, agora sim poderemos estudar cada um dos sacrifícios. Muito obrigado pelo livro de Levítico. Muito obrigado, ó Deus. Ele é esplendoroso. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que Tu deixasses de forma muito clara a todos nós. Agora ajuda-nos, Senhor, a viver à altura de tão grande amor. Porque afinal de contas, um pouco abaixo dos anjos, Tu nos fizestes. E desse a nós autoridade, poder. Deste a nós aquilo que talvez os anjos não tenham. A Tua imagem e a Tua semelhança. Então, louvado seja o Teu nome por todas as coisas, ó grande Deus. Amém e amém.